Olha, atenção, hein? A direção do SAMU aqui da capital confirmou que um dos frascos com as substâncias controladas que foram usadas para matar a enfermeira Patrícia Rosa, de 41 anos, semana passada, em Canoas, foi furtado durante o plantão do médico assassino. O plantão do dia 21, que terminou às 7 da manhã. André Batista, de 48 anos, teria subtraído o sedativo midazolam um dia antes do crime. A família da enfermeira assassinada ainda tenta encontrar explicações para tanta maldade e tanta crueldade que marcaram o crime. A reportagem é da Maria Fernanda Luxinger. Vou te dizer assim, ó, eu sei quem ela era, mas o tamanho que eu vi no velório dela, para mim foi assim, algo que, meu Deus do céu, ela é tudo, tudo. Patrícia Rosa dos Santos morreu no dia 22 de outubro. A enfermeira de 41 anos morava com um companheiro e o filho de 2 anos do casal. Foi o marido que avisou a família do falecimento. Daí eu cheguei lá e falei, André, o que aconteceu? E ele falou assim, provável infarto. E eu falei assim, como provável infarto? Eu sou técnica de enfermagem, eu falei para ele, tu não fez as manobras, André? Eu queria ouvir da boca dele que... E ele falou assim, não, não. Depois da morte, André Lorchaister Batista, de 48 anos, foi morar com a família da companheira. Ficou por 5 dias na casa deles. Sem desconfiar, os parentes acolheram o homem. Ele ficou 5 dias aqui dentro de casa. Os 5 dias ele ficou aqui dentro de casa, fingindo que nada aconteceu. No primeiro dia ele ainda chorou, nos outros dias ele agiu naturalmente. Até ontem a gente estava tendo uma conversa sobre dinheiro e ele falou que o sonho era conseguir tirar a gente tudo daqui. Uma semana atrás, ele relatou como se sentia para a cunhada. Disse estar péssimo, mas começando a voltar para o lugar. Falou que o filho do casal estava muito bem e ainda ofereceu ajuda para a família. 5 dias depois dessa conversa, André foi preso. De acordo com a investigação, ele colocou o sedativo no sorvete da esposa e, quando ela dormiu, administrou doses de medicamentos de uso restrito para hospitais na mulher. O homem é médico e trabalhava no SAMU. No dia seguinte, chamou uma ambulância e disse que ela tinha tido uma parada cardíaca. A mesma história que fez a família desconfiar. Os medicamentos usados foram encontrados numa mochila no carro dele. Patrícia deixou, além do filho pequeno, os pais e 2 irmãs, todos querendo justiça pela morte dela. A minha dor é terrível, sabe? Olha, imagina só, cara, eu não sabia de nada. Eu abracei o cara e beijei lá no velório, lá, fiquei o tempo todo dando carinho para ele. Depois ele veio aqui pousar para casa da minha filha, nós temos tudo aqui acampado na casa da minha filha. Eu fiquei o tempo todo abraçado nele, dando beijo nele, cara, dando força. O cara que matou a minha filha, cara, olha brincadeira, cara. Minha filha que eu criei, o senhor sabe, o senhor tem filha. Minha filha que eu criei, Deus de pequena, com o maior amor, eu tinha 3 filhas. Eu tenho mansais, sabe, ela tem grande orgulho de mim. Isso que eu queria falar para o senhor, que o senhor nunca esqueça o lugar que o senhor esteja, no seu programa, o senhor continue nas horas das audiências e do júri que o senhor bota na televisão. Isso que eu peço para o senhor, no fundo do meu coração. E não desejo para pai nenhum e para mãe nenhum que passe uma coisa dessa, tá bom? Muito obrigado, seu moto. Eu estou muito emocionado, muito obrigado. Essa entrevista foi ao vivo, logo no final do programa de ontem, né? Era para ter acontecido antes, mas teve um probleminha técnico e foi na última parte do nosso programa. E eu quero reforçar o compromisso que eu assumi ontem com o seu João, o papai da Patrícia Rosa, a enfermeira assassinada. Seu João, o senhor tem a minha palavra de honra, que o Grupo Band RS vai acompanhar passo a passo todas as etapas do fechamento do inquérito policial, a denúncia do Ministério Público, o pronunciamento do Judiciário, a marcação do júri e até mesmo o dia do julgamento desse canalha, desse vagabundo chamado André Batista, ou André Baptista, o P, tanto importa, né? Porque o crime que ele cometeu é um crime bárbaro. Até agora, ninguém sabe o porquê que ele fez isso. Nada justifica, nada. Nada, nem se fosse uma traição, se fosse alguma coisa que ela tivesse feito de errado, nada justifica ele ter colocado, né, em prática um plano sórdido. Porque isso daí foi muito bem planejado. Eu não sei não, hein? Falei de traição, será que ele não tem uma outra pessoa? Será que esse vagabundo que você está vendo aí, ó,
que depois da morte da esposa, ontem a Priscila, uma das irmãs que nos deu entrevista, aquela do lado direito do seu João, né, do lado direito do pai, ela disse que ele acampado na casa dela, né, dormindo na casa dela, ela chegou uma hora no banheiro, ele estava usando um shampoo tonalizante aí, para ficar bonito, para fazer, né, deixar a barba em dia, para deixar o cabelo em dia, ele estava cuidando do visual. A esposa morreu dias antes, e aí vem esse traste aí, esse canalha, e aí as suspeitas, né, o feeling, o sexto sentido dessa irmã, que chamou a atenção, e aí a perícia fez um trabalho belíssimo, e ao invés de uma morte, digamos, natural, um ataque cardíaco, um infarto fulminante, na verdade a Patrícia foi vítima desse canalha, foi sedada até a morte. 3 substâncias foram aplicadas nela, Zolpidem, né, que é um sedativo de uso farmacêutico, e as outras 2 substâncias são de uso só hospitalar. Entre esses 2, tem um que eu não lembro o nome, mas o midazolam, o mesmo sedativo que foi utilizado para matar o menino Bernardo lá em 2014. Midazolam que também foi utilizado em outros crimes, né? E agora, conforme eu disse na abertura da reportagem, na chamada da reportagem da Maria Fernanda Luxinger, o SAMU aqui de Porto Alegre, a direção, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou, né, a falta de um frasco de midazolam, que inclusive desapareceu no plantão, né, da noite do dia 20 para dia 21. Plantão que terminou às 7 horas da manhã. E detalhe, o assassino, o médico aí, ele trabalhava no SAMU aqui na capital e também em Canoas. Então foi no plantão dele que desapareceu o frasco do sedativo, um sedativo extremamente potente, que ele utilizou para provocar a parada cardiorrespiratória na própria esposa e assim matá-la. Então assim, resta saber, porque eu lembro que foram 3 frascos, né? Foram 3 frascos que a polícia encontrou, 3 frascos vazios que a polícia encontrou na mochila dele. Eu lembro porque a diretora do IGP, a doutora Margué Hoffmann, ela ao vivo aqui comigo, ela reforçou e detalhou que durante o trabalho dos peritos, né, esses 3 frascos vazios foram localizados dentro da mochila dele. Então, um desses frascos é o do midazolam. E aí os outros 2 frascos, um de cada sedativo, né? O do Zolpidem, que é um comprimido que ele colocou no sorvete que ela estava tomando no pote. E esse Zolpidem, que é conhecido também como a droga do Boa Noite Cinderela, porque ele induz ao sono, né? Ele não mata em uma quantidade correta, né? Todo medicamento é assim, né? Numa quantidade correta, a quantidade prescrita não mata. Agora, quando é em excesso, pode levar à morte. Então, esse primeiro medicamento foi utilizado por ele, e aí quando ela já estava dormindo, em razão desse medicamento, ele aplicou os outros 2, provocando a morte da própria companheira, com quem ela tinha um filho. Gente, os 2 têm aí uma criança de 2 aninhos e pouco, B. Né? Ontem a Priscila, a outra irmã que está vendo, é o abraço das duas, né? As duas emocionadas assim, porque agora elas estão lutando pela guarda da criança, né? Eu acho inacreditável a família não conseguir a guarda. Só falta isso. Só falta a família da Patrícia, da enfermeira assassinada, não conseguir ficar com o filhinho dela. Agora, eu estou me perguntando até agora, assim como a família... Né? E bem lembrado pelo Chiclé aqui que soprou no meu ouvido, num passado, ontem a repórter Bruna Magalhães chegou a perguntar, e a Priscila, ela meio que reticente, mas ela falou, quando a Patrícia estava grávida do filhinho deles, né, ele teria tentado um aborto, ele teria utilizado medicamento e também utilizado equipamento para forçar um aborto, e graças a Deus isso não aconteceu. Aí eles se separaram, aí depois com o nascimento do pequeno, né, do pequeno B, aí os 2 voltaram. Ela apaixonada, ela é uma pessoa de bem. Ele, pelo que disse a família da Patrícia, né, ele um psicopata, um psicótico, um cara que media as palavras, que nos encontros com as famílias, né, encontro que toda família tem, né, final de ano, Réveillon, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, ele nunca se misturava. Ele ficava sempre perto, observando para onde ia a Patrícia. Todo passo que a Patrícia dava, ele ia atrás. Todo passo. No máximo, ele interagia com as crianças da família. Mas não conversava com o cunhado, não conversava com as cunhadas, com o sogro. Agora, esse depoimento do seu João
Tem como mostrar novamente aí, meu querido Chiclé? Depoimento do seu João, que abraçou o vagabundo, gente. Sem saber que ele tinha causado a morte da filha. O seu João abraçou, amparou, acolheu o vagabundo do genro, sem saber que ele tinha causado a morte. É triste demais. Ontem o que teve de gente nas redes sociais, né? Não é verdade, Marco? Nas redes sociais teve muita interação nesse caso, muita gente, inclusive, indignada e chocada. E quem não ficou, né, triste e emocionado também com a dor, o sofrimento desse pai aí. Coloca na tela. Olha, imagina só, cara, eu não sabia de nada. Eu abracei o cara e beijei lá no velório, lá, fiquei o tempo todo dando carinho para ele. Tipo, ele veio aqui podar para casa da minha filha, nós temos tudo aqui acampado na casa da minha filha. Eu fiquei o tempo todo abraçado nele, dando beijo nele, cara, dando força. O cara, pô, o cara que matou a minha filha, cara, olha, brincadeira, cara. Minha filha que eu criei, o senhor sabe, o senhor tem filha, minha filha que eu criei, Deus de pequeno, com o maior amor, eu tinha 3 filhas, eu tenho Manzai, sabe, eu tenho grande orgulho de mim. Isso eu queria falar para o senhor, que o senhor nunca esqueça o lugar que o senhor esteja no seu programa, o senhor continue nas horas das audiências e do júri que o senhor bota na televisão. Isso que eu peço para o senhor, no fundo do meu coração. E não desejo para pai nenhum e para mãe nenhum que passe uma coisa dessa, tá bom? Muito obrigado, seu Mota. Eu estou muito emocionado, muito obrigado. Não precisa agradecer não, seu João, não precisa. E nós todos aqui, não só do Boa Tarde Rio Grande, como de todos os programas, Band Cidade, o jornalismo da Band RS, as rádios do Grupo Band RS, a própria Rede Bandeirantes de Comunicação, todos nós ficaremos atentos a cada passo desse caso, a cada etapa, né? Aguardando aí o fechamento do inquérito policial, depois aí o Ministério Público, que eu acredito que o MP deva denunciá-lo por homicídio qualificado, e aí as qualificadoras serão várias, né? Porque ele planejou, lógico que ele planejou. Como não planejou? Um dia antes do crime ele furtou o frasco de midazolam do SAMU aqui de Porto Alegre, como é que ele não planejou? Planejou sim. Então que ele seja, né? Que ele seja indiciado, que ele seja denunciado pelo MP e que o judiciário acolha a denúncia, transformando esse traste, esse vagabundo em réu, e que ele seja colocado no banco dos réus, julgado e condenado. Como a gente no Brasil não tem direito à pena de morte, na verdade, poder oficial não tem, né? Porque no mundo do crime tem pena de morte a dar com pau. Haja visto o que aconteceu essa semana na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Então, assim, pena de morte tem, mas tem aí para o mundo paralelo, para o poder paralelo. Como a gente não tem pena de morte e não tem prisão perpétua, a gente tem que aguardar esse vagabundo aí. Quanto tempo vai demorar para ele se sentar no banco dos réus? Quanto tempo o seu João vai esperar a justiça ser feita? Eu só digo uma coisa, o trabalho da Polícia Civil, do pessoal da Homicídios lá de Canoas, o trabalho do IGP, esses trabalhos foram, olha, primorosos. Foram, assim, extremamente bem feitos, sabe? Então a gente espera que ele seja denunciado, né? Que ele seja levado a júri, né? Tribunal do júri, sim, tribunal do júri. Né? Tem que 7 jurados lá vão decidir pela condenação dele e que ele tenha, né, uma pena rigorosa. Eu sei, gente, que no Brasil o máximo é 40, né? 40 anos, mas vamos torcer aí para que ele pegue uma pena bem pesada e que nunca mais veja o filho, nunca mais veja o pequeno Bernardo, nunca mais conviva com a família, que a família da Patrícia nunca mais tenha que conviver com esse vagabundo, com esse safado, com esse pilantra. Essa é a nossa torcida. Eu quero saber a sua opinião, hein? Tá vendo o QR Code aí no canto direito da tela? Esse QR Code vai ficar o tempo todo aí, ó. Você mira a câmera do seu celular para ele, abre direto no Zap do Mota e eu quero saber a sua opinião. A minha opinião é a minha, né? Eu não sei, posso ajudar a formar a sua, mas o importante é saber qual é a sua opinião. O WhatsApp 992241220, 992241220. Bom, vamos dar uma desopilada agora?